Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão fascinante e, olha, às vezes até um pouco chocante. O que de fato significava ser um homem na Roma antiga? Para um filho romano, isso não era só uma pergunta no ar, e se? Não, essa era a realidade fundamental da existência dele. Então, para a gente entender o homem romano, a gente precisa primeiro entender a força que moldava a vida dele desde o nascimento. Um poder legal que tinha um nome, Pátria Potestas. E veja bem, não era só uma questão de disciplina ou de dar uma bronca. Era uma autoridade legal que beirava o infinito. Uma coisa tão extrema que surpreendia até mesmo outras culturas antigas, como a dos gregos. A dimensão desse poder é algo difícil de imaginar hoje em dia. Pensa só, um general de 50 anos, um cara respeitado, comandante de legiões, ele ainda podia ser legalmente impotente, sem posse nenhuma, se o pai dele ainda estivesse vivo. Essa citação aqui, ela é perfeita para mostrar a tensão imensa que esse sistema criava. Os filhos, no fundo, passavam a vida toda esperando a vida deles poder de fato começar. Bom, então como é que esse sistema todo preparava um jovem? A resposta é, não para a liberdade individual, mas sim para uma vida de dever público e de busca por prestígio. Como dá para ver nessa linha do tempo, a jornada de um menino romano era um caminho super estruturado. Cada etapa empurrava ele um pouco mais para perto da vida pública. E aqui, aos 12 anos, a gente vê um ponto de virada fundamental. Enquanto o mundo de um menino se expandia em direção ao fórum, ao debate público, o mundo de uma menina era direcionado para dentro de casa. E essa educação não era para aprender um ofício prático, tá? A ideia era, como eles diziam, adornar o espírito. A retórica era, na verdade, uma ferramenta de poder, essencial para comandar respeito no Senado e nos tribunais. Mas olha que interessante. Antes que um jovem fosse, digamos, acorrentado pelas responsabilidades do casamento e da família, a sociedade romana dava para ele um período bem surpreendente de liberdade moral. A gente está falando de um período de 5 a 10 anos logo depois da puberdade. Uma fase de indulgência que não era só tolerada, era socialmente esperada para os rapazes. Tudo isso era visto como uma válvula de escape, sabe? Algo necessário para o calor da juventude. Uma fase que o rapaz precisava atravessar antes de assentar e virar um chefe de família. Mas essa permissividade toda não durou para sempre. Lá pelo século II depois de Cristo, a coisa começou a mudar. Com a influência da filosofia estoica e de novas teorias médicas, surgiu um ideal radicalmente diferente, o de que um jovem devia se manter virgem até o casamento. Seja na fase da bagunça ou na fase mais estoica, a posição pública de um homem romano dependia de uma batalha constante, uma batalha para a vida toda, a do autocontrole. Essa crença era a base de tudo. Ela ligava o corpo físico de um homem, a biologia dele, diretamente ao seu poder social e à sua dignidade. Era uma conexão direta. A lógica por trás disso criava uma pressão imensa para controlar não só as ações, mas a postura, os gestos, até a respiração. Qualquer perda de controle era vista como um sinal perigoso de fraqueza interna. Então, para um romano, ter uma voz forte, ressonante, que ecoava pelo fórum, isso não era só um sinal de boa oratória. Era a prova viva de que ele tinha domínio sobre si mesmo. E assim a gente chega no clímax de toda essa jornada, o momento em que, finalmente, o poder muda de mãos. Pensa bem nisso. Um filho, não importava a idade ou as conquistas dele, só se tornava um homem por completo, uma pessoa com direitos legais quando o pai morria. E aí o ciclo se completava. O filho que foi submisso a vida inteira se transformava no governante absoluto, assumindo o papel de pater familias para a próxima geração. Essa pergunta final nos deixa pensando sobre o legado super complexo de um sistema que, ao mesmo tempo que construiu um império, também sufocou a liberdade do indivíduo. Fica aí a reflexão.